Opa, como é que vocês estão? Em 2023, ano que eu terminei o ensino médio, eu fiquei mais ou menos um ano inteiro parado dentro de casa sem fazer absolutamente porra nenhuma. Então, pra parar de ser vagabundo, em 2024 eu comecei a fazer um cursinho de DS no período da noite. E de manhã e de tarde eu saía entregando currículo pra um monte de lugar, como loja de tinta, depósito de construção, mecânica, fábrica e até mesmo pra um atacadão. Aliás, isso me fez lembrar que para passar na seleção do atacadão você tinha que fazer meio que uma prova e uma redação junto com mais 5 malucos numa salinha. Sim, uma prova e uma redação para ficar em um atacadão repondo estoque. Até parei para refletir o porquê eles exigem muito, até mesmo pra gente conseguir um trabalho relativamente simples como repositor. Tipo, como caralho eu vou ter experiência com algo que eu nunca trabalhei? É sério, eles exigem que você tenha experiência numa vaga feita pra você ganhar experiência. Que porra é essa? Ou por que caralho eles exigem algo que nem é necessário pra função atribuída? Como eu não tava conseguindo meu primeiro emprego, meu pai, um cara que eu não tinha tanto contato assim, chegou e me pediu pra entregar o meu currículo pra ele e que ele me indicaria na empresa onde ele trabalha. E caso se interessassem no meu currículo e dessem bola pra indicação dele, ele me avisaria. Então eu acabei entregando meu currículo e não esperava que desse alguma coisa. Mas adivinha só. Me chamaram pra entrevista e botei toda a minha lábia extraordinária em prática. E acabei passando até que bem sossegado. Me mandaram fazer uma cacetada de exames, como exame auricular, exame de vista e por fim a porra da integração que demorou pra arregaçar. Onde me passaram o setor que eu iria trabalhar, que nesse caso seria o setor da produção, meu salário, o turno e o horário que eu iria trabalhar, que seria das 5 da manhã até as 2 da tarde. De segunda a sábado, ou seja, a amada por ninguém e odiada por todos, escala 6x1. E mais uma cacetada de coisa como metodologias que boa parte das vezes mais infernizam a sua vida ao invés de facilitá-la. E após todo esse processo chato de exames e integração, eu oficialmente assinei um contrato com o diabo na qual ele me pagaria o salário mínimo todo mês em troca de toda a minha sanidade mental. Então finalmente arrumei o meu primeiro emprego, já que eu não consegui ficar rico com o YouTube, mas pelo menos eu não fico mais sem um puto no bolso. Cara, meu horário de trabalho é um tanto que desgastante, eu diria. Por mais que 5 da manhã aparenta ser um horário de boa, eu quero deixar claro que esse é o horário de trabalho e não o horário que eu acordo. Tenho que acordar às 3h45 da manhã pra pegar o transporte e chegar na fábrica umas 4h35 por aí. Então meio que no primeiro dia eu já cheguei meio morto, bem morto pra falar a verdade. No meu primeiro dia de trabalho, o rapaz que tinha feito a minha entrevista me recebeu na recepção da fábrica, já que eu não sabia nem pra onde eu ia. Então ele me levou pra me apresentar a linha e ao meu líder, que posso falar que ele é meio esquisito, e ao rapaz que ia me passar o treinamento, pra pelo menos eu conseguir fazer alguma coisa naquele lugar. Ele tentou me passar alguns bizus no serviço, como a posição das peças, documentação, o funcionamento das máquinas que eu ia trabalhar e até me ensinou qual é o melhor lugar pra mexer no celular escondido no setor. Tive que ficar nesse treinamento por uma semana pra daí começar a trabalhar sozinho. E uma semana é muito pouco tempo, cara. Muito pouco tempo. Não dá pra praticamente aprender nada ali, velho. Depois de uma semana, só me largaram sozinho ali no setor e foda-se. Eu tive que aprender tudo meio que na marra. E por meio das ajudas que um outro colega de trabalho me dava de vez em quando. Já que o tempo de treinamento era muito curto e não consegui pegar muita coisa. O processo do meu trampo é até que bem simples. O problema é que ele é repetitivo pra caralho. Eu pego a peça que um dos peão coloca no suporte, depois de ele já ter revisado e visto se tinha algum problema. Daí pego a peça do suporte e jogo ela na mesa pra revestir com tecido. Depois de ter revestido com tecido, eu só jogo ela na prensa e tá feito meu serviço. Até que de boa, não é? Era pra ser simples, se eu não tivesse que ficar fazendo isso por umas 8 horas seguidas e ficando de olho em 3 máquinas diferentes. E claro, o calor infernal da prensa que transforma o setor em um forno. Eu não tinha percebido quão quente era aquele setor, porque eu tinha chegado no tempo de inverno. Era frio pra arregaçar, mas cara, quando chega o verão, aquele lugar se torna literalmente um inferno, na qual você é torturado com o calor tanto do sol quanto da prensa. E de tabela tem que lidar com coceira, porque um dos materiais que é usado para ser feita a peça, nesse caso o teto de carro, é fibra de vidro. Mano, essa porra coça. Coça. E por mais que eu use mangote, luva e até vental, isso consegue passar por tudo e causar uma coceira infeliz e impregna na roupa inteira. E a melhor forma que achei pra tirar essas fibras de vidro da roupa foi pegando gasolina em um isqueiro, que isso não sai. Não importa o quão bem você tente lavar tua roupa, isso aí não sai de jeito nenhum. E isso vira um problema, já que chegar ao uniforme naquela empresa é como se fosse um evento. Bem, completei um mês de fábrica e finalmente ia receber meu primeiro salário. 1.700 conto. Quando eu recebi esse dinheiro eu achei estranho e ao mesmo tempo tava feliz. Minha conta que antes estava vazia agora circulava dinheiro. Só que não era o valor que tinham me falado a princípio. Acontece que boa parte do meu salário foi descontado com vale transporte, o almoço que comi e também o INSS, que pra você que não sabe, ele tira uma parte do seu salário pra pagar a aposentadoria de outras pessoas. Que delícia. Mas voltando ao foco.
Como eu falei, eu tenho que ficar de olho em 3 máquinas diferentes e isso foi algo até que bem complicado, principalmente por conta da responsabilidade que jogaram em cima de mim, já que o maquinário da empresa por si só é uma bosta. Aquela porra quebrava toda hora e sempre tinha uma dor de cabeça diferente. Era tecido enroscando, máquina de cola dando defeito, mesa parando, era uma bagunça do caralho naquele tempo. E pra piorar, naquela época eu era meio lerdo, já que esse era e ainda é o meu primeiro emprego. Normalmente quando você vai aprender algo, você vai com calma até entender como cada coisa funciona. E o que deve e o que não deve fazer. Mas lá não é assim não, mano. Acredito que qualquer trabalho que você for entrar não vai ser assim. Meio que ninguém se importa muito se você tá aprendendo, se você começou agora na empresa. Eles só querem que você bote resultado na mesa, do contrário, tu vira motivo de piada. E por mais que isso possa parecer que eu seja bobo ou algo assim do tipo, eu quero deixar claro pra vocês que, assim como todo lugar que você for trabalhar hoje em dia, sempre vai ter uma panelinha, cara. E se na visão deles você não tiver sendo bom o suficiente, cara, você tá muito fodido. Vou falar a verdade, a maioria é tudo pau no cu, mano. Pode ter certeza. Eles vão fazer de tudo pra te cozinhar vivo ali dentro. Ou pior, se você é preso do trampo, eles vão fazer de tudo pra te mandar embora. E, eu já vi isso acontecer. Uma vez entrou uma mulher nova no meu setor, que, falar pra vocês, era gente fina pra arregaçar. Eu chamava ela de Cynthia, mesmo esse não sendo o nome dela. E apesar de ser nova no serviço, ela tinha uma agilidade no trabalho que salvava demais o nosso tempo. E no meu ponto de vista, ela era dedicada. Talvez porque ela dependesse desse emprego pra cuidar de seus filhos, já que ela é mãe solteira. Quase sempre ela batia a meta ou chegava muito próximo de bater. E até prometeram efetivar ela. Mas a vida não é um morango, se é que você me entende. Passou um tempo e fizeram ela junto de um pessoal pintar o setor inteiro, coisa que era pra ser feita por uma empresa terceirizada. E depois de ter feito tudo certinho, coisa que não era nem pra ela fazer, mandaram ela embora na maior filha da putagem. Ninguém entendeu o motivo, já que ela fazia tudo certinho, então geral deduziu que uma das funcionárias que tinha uma amizade com o líder e bem cuzona, falar a verdade pra vocês, passou o facão na mulher. Com base nisso, eu tirei a conclusão de que lidar com pessoas é uma bosta. E acredito que lidar com pessoas seja algo universalmente infernal em qualquer trabalho que você entre hoje em dia. Com apenas 6 meses de trabalho, eu já não enxergava com tanta negatividade de ser preso por tentativa de homicídio. Há vários tipos de pessoas em um lugar como esse. A rapaziada que não para de falar de futebol, os caras que é taradaço por mulher, as mulheres que é tarada por homem, traficante, as garotas de noite, né? Se é que vocês me entendem? Raul. Tem todo tipo de gente em um lugar desse. E também tem os do ego muito elevado pra função que eles têm. Tipo, eles esquecem que também são tupião e tão se fudendo igual todo mundo naquele lugar. Mano, tu já viu alguém ser ignorante contigo só porque ele tem mais tempo de trabalho do que você? Ou só porque ele tem uma função um pouco diferente da sua? Tem um cara que é assim. Eu vou deixar claro que eu não tenho nada contra gordo. Mas o gordo, filho da puta. Sabe aquela pessoa que só de você olhar, você já imagina o quão miserável ela é? Foi isso que eu vi quando eu olhei pra esse cara no meu primeiro dia. Eu sou um cara que não é de pegar raiva de ninguém. Porra, sempre fui um cara que ficava na minha, preferia ficar na minha e não arrumar problema. Mas com aquele cara, eu sinto raiva só de ouvir a voz dele. Desde o dia que entrei naquela empresa, o cara foi insuportável. Teve uma vez que eu e um parceiro lá da fábrica, que inclusive é gente boa demais, vamos chamar ele de Bigode. Ele tinha acabado de entrar na fábrica, mas ainda assim botaram nós dois para limpar uma das máquinas. Nesse caso, a máquina de cola. Pra limpar aquela máquina lá, a gente tem que fazer um monte de processo pra não dar nenhum tipo de BO enquanto a gente limpa. Então botaram aquele gordão pra ficar auxiliando a gente, já que eu e ele não sabia mexer direito com aquela máquina. Então ficou eu e o Bigode limpando e o gordão só assistindo de braço cruzado. Quando a gente fazia algo de errado, ao invés do gordão corrigir numa boa e explicar o que aconteceu, ele só fazia as coisas no nosso lugar e ficava falando como essa geração tá perdida e chorando. E sendo bem sincero, acho que tão perdido mesmo. Terminando de ajeitar a máquina, peguei o cleaner, que é mais ou menos um tipo de ácido, e se isso cai na sua mão ou qualquer parte do seu corpo, queima. Mas queima demais. E sabe quando tu fica muito tempo debaixo d'água? E quando tu sai, tu olha pra sua mão e ela parece mão de velho? É assim que sua pele fica. E começa a ter um certo problema com sensibilidade. Então a gente tem que ficar usando uns EPI pra fazer a limpeza na máquina, pra não correr nenhum risco de lascar com qualquer parte do corpo. Bem, a gente colocou um suporte por baixo da máquina pra não vazar nada e sujar o que já tava sujo. E aí a gente joga o ácido dentro da máquina para tirar todo o resto da cola que ficou pra trás. Depois que a gente fez todo o processo da limpeza, a gente tinha que tirar o ácido de dentro da máquina e jogar em um tambor próprio que a gente usa na limpeza. Só que eu deixei o tambor justo do lado do gordão, e eu e o Bigode já tava tirando o ácido. Então eu pedi na moralzinha pro gordão trazer o tambor pra próximo da gente, pra daí sim a gente poder jogar o ácido ali dentro e não ter risco de vazar. Só que adivinha, ele não fez isso. Ele ficou de braço cruzado dando risada na minha cara, esperando metade do ácido cair na minha perna. E só depois ele trouxe o tambor pra próximo da gente. É com esse tipo de pessoa que tem que lidar naquele lugar. Só tem maluco. Meu líder, olha, eu não tenho muito o que falar dele. Ele é um cara até que gente boa, mas com todo respeito, cara, vai pro caralho. O maluco faz uma reunião diária e simplesmente some do setor. E se você trabalha como auxiliar de produção, pode ter certeza de que em algum momento você vai ter que lidar com algum problema infernal naquele lugar.
E isso é algo que boa parte das vezes pode ser evitado ou não. Só que o infeliz só aparece quando o circo já tá pegando fogo. E fica falando na nossa orelha ainda. Tem uma vez que um dos sensores da máquina deu problema. E justamente nesse dia o meu líder nem tava no setor. Então eu tive que continuar trabalhando daquele jeito, tentando fazer a produção andar mesmo com a máquina falhando. Depois de um tempo ele apareceu e começou a reclamar no meu ouvido e no ouvido do gordão. Mas assim, o mais engraçado é que ele tinha visto que o problema era no maquinário, mas simplesmente ignorou a situação e não chamou a manutenção. No final, eu mesmo tive que largar a produção para ir atrás da manutenção e pedir ajuda. Ou seja, além de ter que lidar com um problema, ainda tive que resolver algo que nem era minha responsabilidade. Cara, é foda. Porque, tipo, é um bagulho estressante. Não tem como não ser estressante. Trabalhar como CLT é complicado, cara. Isso não tem muito o que negar. Você tem que ficar de 9 a 12 horas só se fudendo com o serviço e tendo que lidar com pessoas que você nem conhece. Que a maioria das vezes infernizam toda essa experiência no trampo. Ainda mais se for o seu primeiro emprego. Eu nunca entendi essa brisa, pra falar a verdade. Qual é a graça de desanimar uma pessoa que necessita do trabalho? Mas, em contrapartida, apesar de ter esse tipo de gente insuportável no trabalho, também existem pessoas que são muito gente fina e resenha no meu trampo. Como exemplo, o velho corintiano. Porra, o cara tá preso no 5º ano tendo, sei lá, 64 anos. Só sei que o velho zoou com todo mundo. Uma vez ele deu de encontro com o gordão no banheiro, saindo pro café. Olhou pra cara do gordão, que já tava puto à toa, e meteu um... Que você tá bravo aí, ô gordão? Fazendo um cara feia pra mim, mano. Não tem culpa de você ser feio, não. Essa carona horrorosa aí. Aí logo em seguida o gordão estufou o peito pra ele, mano. Só que assim... De tantas pessoas que ele poderia escolher pra estufar o peito, ele escolheu logo o velho. E eu te pergunto, pra quê? O velho simplesmente começou a ameaçar dar um tiro no peito do gordão. Também tem o Bigode que, falar pra vocês, eu acho que ele não vai ele não trabalha puro, mano. Eu tenho certeza que ele não trabalha puro. Pra falar a verdade, nem os líderes de lá tá puro, mano. Teve uma vez que eu tava trabalhando sossegado no meu setor e um dos líderes tava andando de um lado pro outro na fábrica e o Bigode viu isso. O Bigode chamou o líder pro meu setor e virou e perguntou pro líder se ele tava medindo a fábrica. O líder, na maior humildade, falou que tava medindo a xereca da irmã dele. Enfim, é com esse tipo de pessoa que você vai ter que lidar nesse lugar, mano. Peão é foda. O fato de eu ter que lidar com vários tipos de pessoas no trabalho foi um bagulho que me ajudou na questão da timidez. Cara, eu era muito tímido, e ainda sou, pra falar a verdade. Mas não tanto como antes. Também foi algo que me ajudou a lidar com pressão, pelo fato de que aquela porra de lugar é uma bagunça constante. E também, recentemente, peguei minha moto. Coisa que definitivamente eu não conseguiria se eu não tivesse conseguido arrumar esse emprego. Então eu sou até que grato por estar nesse lugar. Sou grato por ter passado por isso, mas pra mim, ainda assim, eu prefiro 1000 vezes sumir desse lugar. Cara, teu psicológico vai se desgastando aos poucos. E dependendo de onde você trabalha, você vai piorando cada dia mais. Esse trampo é até que de boa comparado com o de muita gente que posta suas experiências aqui no YouTube. Mas assim, ser grato não significa que eu queira ficar aqui pra sempre. Quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que esse tipo de vida não é o que eu quero pra mim. Pra mim, eu percebi que esse tipo de trabalho não vai me levar onde eu quero chegar. Então eu prefiro mais comparar a CLT como uma ferramenta. Se tu não tem grana o suficiente pra investir no que tu deseja, tu vai ter que se sacrificar um pouco pra chegar até lá. Então eu não quero viver disso. Cara, como eu falei, isso cansa muito. Dia após dia, meu desejo de pedir conta só aumenta, junto do cansaço. Eu quero construir algo meu, trabalhar nos meus próprios projetos e ter mais liberdade sobre o meu tempo. Porque, no fim das contas, esse emprego me ajudou a descobrir uma coisa. Eu sei exatamente o tipo de vida que eu não quero viver pra sempre. Bem, de forma resumida, eu ainda tô trabalhando nesse lugar. Não tenho muita escapatória, já que ainda não tenho um meio de ganhar dinheiro de forma autônoma. E, claro, dentro da lei. Até pensei em começar a editar pra algumas pessoas, mas ainda não sei editar vídeo no PC. Então, isso vai levar um tempo. Bem, se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo suas experiências ou, sei lá, faz o que você quiser. Muito obrigado e até logo.